Sim, queridos, iremos nos preparar através da santa palavra do Senhor para essa nossa possível volta, que em particular eu já posso vislumbrar. Estamos diante de um versículo bem especial do livro de Atos, onde Lucas, ao descrever como a igreja se encontrava, nessa primeira parte do seu livro, que aqui ele encerra, nos oferece, queridos irmãos, 5 respostas claras e práticas ao nosso tema, inclusive desejáveis. Pois veja só, como não desejar voltar às nossas reuniões presenciais em paz, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, inclusive, veja só, crescendo em número, como não desejar isso? Por isso, buscaremos responder ao tema dessa série de mensagens, sim, nas próximas que virão, fazendo uso dessa dinâmica que Lucas aqui descreve sobre a igreja. Entretanto, para não levá-los de imediato às respostas que o texto nos oferece, eu gostaria, queridos, de levá-los nessa primeira mensagem de hoje, sem correr o risco de não alcançarmos sim, o real sentido do que Lucas está escrevendo aqui, propor a vocês que venhamos a percorrer o caminho da igreja em Atos, a partir do capítulo 1, até chegarmos aqui em Atos capítulo 9, e claro, durante esse caminho que iremos percorrer, destacaremos algumas lições e ao final traremos ainda algumas aplicações. Então, por favor, deixa Atos capítulo 9, versículo 31 aí marcado, e volte agora a sua Bíblia para Atos capítulo 1. E gostaria bastante, queridos irmãos, de chamá-los a sua atenção, chamá-los a atenção para o que nós queremos trazer aqui nessa noite, esse caminho que nós iremos percorrer da igreja aqui em Atos, até o capítulo, Atos 1 até o capítulo 9, e como, queridos, iremos entender melhor o que Lucas escreve naquele pequeno versículo 31 que lemos do capítulo 9. Então, vamos percorrer a história da igreja nesses 9 capítulos de Atos. Queridos, a igreja em Atos tem como seu pano de fundo, lembre-se disso, tá? A prisão, a condenação e a morte daquele que estabeleceu a igreja, Cristo Jesus. Fatos esses que Lucas, escrevendo no capítulo 2 de Atos, versículos 22 e 23, nos ensina que foram determinados por Deus. Veja o que diz o texto. Varões israelitas, atendei às palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, o qual o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este, Cristo Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de iníquo. Mas Lucas não apenas nos mostra que esse fato foi determinado por Deus. Entretanto, queridos, esse fato trouxe algo à igreja do Senhor Jesus. No primeiro momento trouxe tristeza, de acordo com Lucas 23, 48. Depois trouxe incredulidade, de acordo com Marcos 16, 14, e até mesmo o temor, de acordo com João 20, 19, aos discípulos que testemunharam essa prisão, condenação e morte de Cristo Jesus, aquele que estabeleceu a sua igreja. Claro que essas reações de tristeza, incredulidade e temor se deram porque, como o próprio João, no capítulo 20, verso 9, diz, a Escritura ainda não havia sido compreendida.
E não esqueçamos, queridos, que nesse inteirinho, Cristo Jesus já havia ressuscitado e aparecido a muitos. Então, esse é o pano de fundo da igreja em Atos. Seguindo, então, mais precisamente e especificamente para Atos capítulo 1, lembre-se que Jesus faz a sua última aparição aqui e ascende aos céus. E a igreja representada aqui no capítulo 1, veja aí comigo os versos 12 e 13 que diz: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes, versículo 14, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Aqui, no capítulo 1, essa igreja, representada por estes, permanece em Jerusalém, segundo a orientação dada pelo próprio Jesus no verso 4 do capítulo 1, que diz: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouviste. É interessante porque, observando os versículos 12 ao 14, a gente percebe como a igreja ali permaneceu. Versículo 14 mostra que essa igreja permaneceu orando. Está muito claro. Todos estes perseveravam unânimes em oração, versículo 14. Mas não apenas orando. Se você adiantar os versículos 15 a 26, quando os discípulos ali reunidos escolhem aquele que vai substituir Judas, a igreja ali representada permanece também o que? Servindo. Cristo ressuscita, faz a sua última aparição, ascende aos céus, determina a igreja ali representada que fica em Jerusalém, esses irmãos ali ficam orando e servindo. Esse é o pano de fundo da igreja em Atos capítulo 1. Seguindo para Atos capítulo 2, sobre a igreja desce o Espírito Santo em cumprimento à promessa. Tal experiência, queridos irmãos, provoca algumas reações. Veja comigo versos 12 e 13 do capítulo 2. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. A turma viu ali o Pentecoste acontecer e alguns disseram: olha, essa turma aí está cheia, estão embriagados. A essa última reação, zombados, Pedro profere seu primeiro sermão, que mesmo sendo duro e claro quanto às verdades, os corações, queridos, foram compungidos e levados ao arrependimento. Veja comigo, do capítulo 2, os versículos 37 em diante. Ouvindo eles estas coisas, ou seja, o sermão de Pedro, compungiram-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, os chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Essa disposição de coração, mediada pelo Espírito Santo, acrescentou à igreja, por ocasião desse sermão, 3.000 almas. Veja só o versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Esses passaram a viver de maneira proposital, queridos irmãos, ao que lhes era esperado. E nisso
contando com a graça divina em acrescentar a esses os que iam sendo salvos. É o vislumbre que nós temos aqui da igreja desejável, né? Versículos 42 a 47. Convido agora vocês para comigo irem para Atos capítulo 3 e 4. A igreja experimenta um outro acréscimo ou melhor dizendo, ao número de convertidos. E esse acréscimo aqui, nos capítulos 3 e 4, é de 5.000 almas, mais aquelas 3 que havia acontecido em Atos 2, aquele que passou a acontecer, aquele acréscimo que passou a acontecer a partir daqueles que estavam reunidos ali em Jerusalém no capítulo 1. Esse acréscimo aqui em Atos 3 e 4 é de 5.000 almas, inclusive, mais uma vez, como resultado da pregação da palavra. Confira comigo Atos 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Veja que bênção. 2 momentos aí em que a igreja cresce. Esse agora de 5, o anterior de 3.000 almas. Entretanto, esse número se deu aqui em Atos capítulo 4, em um contexto de prisão de Pedro e João. Volte comigo, capítulo 4 ainda, a partir agora do verso 1. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era o quê? Tarde. Veja aqui que, de acordo com o verso 2, Pedro e João foram presos por estarem ensinando e anunciando Jesus ao povo e a sua ressurreição dentre os mortos. Isso porque, mais uma vez, Pedro havia pregado. Agora, no templo, devido à reação do povo, a cura do coxo que vivia à porta formosa do templo, de acordo com Atos capítulo 3, do 1 ao versículo 26. Nesse inteirinho, não nos é fornecido como a igreja está aqui por Lucas. Mas pela conjuntura é possível imaginar que a igreja estava apreensiva. Ora, a igreja tinha crescido. E agora, seu destemido pregador, Pedro, e o seu companheiro estão presos. Presos, Pedro e João são levados às autoridades, a quem Pedro, mais uma vez, testemunha do nome pelo qual o milagre, lá em Atos capítulo 3, foi operado. Apesar da sua defesa, pregação, vamos assim dizer, são ordenados a não falar e ensinarem sobre o nome de Jesus, e assim são postos em liberdades. Veja comigo o verso 18 do capítulo 4. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Soltos, queridos, aqui, Pedro e João procuraram os irmãos e testemunharam a eles o que lhes acontecera e juntos oraram. Veja os versículos 23 e 31. Versículo 23, primeiro do capítulo 4. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Pule agora para o versículo 31, que diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Veja aqui os detalhes dessa reunião de oração
da igreja depois que Pedro e João foram soltos? Primeiro, o lugar tremeu, né? Segundo, foram cheios do Espírito Santo. Terceiro, com coragem, apesar do que ocorrera com eles, anunciavam a palavra de Deus. Queridos, sobre essa experiência de oração, ou seja, cheios do Espírito Santo, coragem para anunciar, e mesmo com ordem contrária para não fazerem isso, a dinâmica aqui da igreja é similar à de Atos capítulo 2, dos versos 42 a 44. Vejamos, no versículo 32, a palavra do Senhor nos diz que, do capítulo 4, da multidão dos que creram, eram o coração e a alma, ou seja, havia unidade e cooperação. Veja agora o versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante o quê? Graça. Ou seja, além da unidade da cooperação, havia também pregação. Agora os versículos 34 e 35 são maravilhosos, versículo 33, melhor dizendo, versículo 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Veja, havia unidade e cooperação nessa igreja, havia pregação, e agora os versículos 34 e 35 nos mostram que havia generosidade e engajamento. Nesse ponto, melhor dizendo, dessa dinâmica similar a Atos capítulo 2, nos é dado dois exemplos. Um positivo, nos versículos 36 e 37, e outro negativo, em Atos capítulo 1, dos versos 1 ao 11. Exemplos esses que aludem à importância da generosidade e do engajamento. O positivo está aí, né? Do José, por sobrenome Barnabé. Versículo 36, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. E sabemos quem foi Barnabé mais lá na frente, né? Na vida do apóstolo Paulo. Versículo 37, como tivesse um campo, vendendo o Barnabé, trouxe o preço e o depositou aos pés do apóstolo. E nós sabemos, não há necessidade de expor aqui, o exemplo que Ananias e Safira deram no capítulo 5. Entretanto, indo para Atos 5, agora, a igreja não vive apenas essa experiência desagradável do mau exemplo dado por Ananias e Safira, embora um exemplo pedagógico. A igreja também, mais uma vez, cresce em número. Veja Atos 5, versículo 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Esse crescimento aqui em Atos capítulo 5, como resultado agora não apenas da pregação, mas dos sinais e prodígios que eram feitos pelos apóstolos, que se estendiam além de Jerusalém. Veja o verso 16 de Atos 5. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. A dinâmica da igreja aqui, o seu crescimento, mais uma vez, queridos, veja isso, se depara com a prisão dos apóstolos. Versículos 16, 17, melhor dizendo, e 18 de Atos 5. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Essa prisão novamente os impõe a uma ordem de não ensinarem sobre Jesus. Ordem essa, mais uma vez, contrariada, pois os versículos 27 e 28 de Atos 5 nos diz: trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio,
E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente: vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, diz os acusadores, enchestes Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Queridos, nessa prisão aqui há uma intervenção interessante. A intervenção de um homem chamado Gamaliel, que de acordo com os versículos 38 e 39 de Atos capítulo 5, ele era mestre da lei e acatado pelo povo. Os apóstolos, nos versículos 40 e 42, aqui do capítulo 5, eles são mais uma vez soltos. Veja comigo, Atos 5, 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Veja que aqui os apóstolos são soltos sobre açoites e censura, de acordo com o verso 40. Eles reagem com alegria, no versículo 41, e contrariam a censura, no versículo 42, pois saem de casa em casa e no templo diariamente, todos os dias, ensinando e pregando Jesus o Cristo. Novamente, sob o contexto dessa segunda prisão dos apóstolos, chamo a sua atenção para isso. Não nos é revelado como ficara a igreja, apenas que, ao saírem, eles passam a visitar todos os dias o templo e de casa em casa. Os apóstolos, no caso, usando a nossa imaginação, como na primeira prisão, a igreja talvez tenha ficado novamente apreensiva. Mas logo com a soltura dos apóstolos, diariamente passaram a se reunir no templo e de casa em casa para serem ensinados e ouvirem sobre Jesus, o Cristo, de acordo com o versículo 42. Chama a sua atenção ainda para essa observação, porque é nessa dinâmica que a igreja experimenta mais uma vez uma multiplicação de discípulos. Vá para Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Sigamos então para Atos capítulo 6. A igreja aqui em Atos capítulo 6 estabelece uma estrutura, dado ao seu crescimento e multiplicação, de governo e liderança, para o seu funcionamento e atenção às necessidades do seu crescimento. A igreja, então, estabelece e oficializa aqui em Atos capítulo 6, dos versos 1 ao 7, o diaconato. E aqui eu quero destacar algumas lições importantes, meus amados irmãos. O crescimento da igreja, a primeira delas, o crescimento da igreja sempre evidencia a necessidade de liderança. É o que o verso 1 nos ensina de Atos 6. Uma segunda lição: essa necessidade de liderança se dá pelos serviços que esse crescimento evidencia. À medida que a igreja cresce, mais necessidade de se fazer algo também se evidencia. E para isso é necessário que se estabeleça a liderança. É o que nos ensina aí o verso 2. Mas de acordo com os versos 3 e 4, aqui há uma terceira e preciosa lição. É preciso, queridos, que a igreja se encarregue desses serviços, para os mesmos não serem pesados aos pastores. Aqui repito, de acordo com os versos 3 e 4, que os apóstolos pedem aos irmãos que escolham entre eles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que eles sejam encarregados do serviço que o crescimento ali evidenciou como necessidade. Então, é importante que a igreja se encarregue de serviços
que o crescimento evidencia, para que esses serviços não sejam pesados aos pastores. E a última lição que quero destacar, de acordo com os versos 5 e 6, é que esse cuidado, essa observação importante, precisa ser apreciada pela igreja. Veja aí o que diz os versos 5 e 6. O parecer agradou a toda a comunidade. E apresentaram, estes homens que o verso 5 nos apresenta, nos revela, melhor dizendo, perante os apóstolos, o verso 6 nos diz isso, e estes orando lhes impuseram as mãos. Queridos, é importante, e aqui já trago para vocês uma compreensão necessária para a possível volta da igreja, não apenas aqui no nosso contexto, em Equador, mas no seu contexto também, meu amado irmão, que certamente a volta vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Surgirão necessidades, haverá todo um protocolo a ser seguido. Esse protocolo exigirá inúmeras demandas da própria igreja. A pergunta é: quem vai fazer acontecer essas demandas? Será que somente o pastor? Será que somente a diretoria? Será que somente os líderes de ministério? Há necessidade da igreja se encarregar do seu papel dinâmico e de serviço para esse tempo que nos trará o retorno das atividades presenciais da igreja. E isso deve agradar a todos. É importante pensarmos nisso. Sigamos então para Atos capítulo 7. A narrativa da igreja agora, nesse panorama, dá proeminência a um santo varão valoroso, como diz o pastor Jeremias Pereira, Estevão, que passou a ser mencionado, inclusive, já no capítulo 6, quando este foi acusado injustamente. Esteve perante o sinédrio, causando admiração por seu rosto ter ficado como o rosto de um anjo. Veja aí, Atos 6, verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Estevão, a sua acusação, se defende pregando. Atos 7, dos versos 1 ao 53. Sua defesa, pregação, muito parecido com a de Pedro, enfurece o coração daqueles que o ouvem. Veja aí o versículo 54 de Atos 7. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Veja que a fúria que era tão grande daqueles que ouviam Estevão, que estes rilhavam os dentes contra ele. Em meio a esse cenário de fúria contra si, Estevão, com os olhos fitos no céu, vê a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Por causa do que ele vê, dos versos 56 a 60, ele é acusado por todos. Verso 58 nos mostra que ele foi lançado para fora da cidade e apedrejado. E aqui eu quero destacar algo, veja aí no versículo 58. Pois nessa circunstância de Estevão, nesse exato momento, entra em cena um jovem chamado Saulo. Dos versos 59 a 60, que narram a morte de Estevão, na sua morte, ele invoca o Senhor e clama por seus executores. Veja o que é que ele diz aí. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E na morte de Estevão, quem também aparece? Saulo, pois consentia com a morte desse santo varão valoroso. Sigamos então para Atos capítulo 8. Estamos chegando no 9, irmãos.
diferentemente das ocasiões anteriores, contrárias à igreja, ou seja, a prisão dos apóstolos, que não nos é revelado como a igreja ficara naquelas ocasiões. Com a morte aqui de Estevão, Lucas nos revela e registra que a igreja é perseguida e dispersa. Veja os versos 1 e 2 de Atos, capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Veja, queridos, que essa perseguição, de acordo com o verso 3 de Atos 8, contava com a ação assoladora de Saulo, que consentiu com a morte de Estevão, e aos pés dele foram depositadas as vestes de Estevão, quando este era apedrejado. Veja o verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Somado, queridos, a esse fato, a gente percebe que a perseguição em Jerusalém teve um efeito contrário, fora dos seus limites. Veja os versos 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte o quê? Pregando o evangelho. Veja, queridos, que somada essa constatação aqui, ainda ocorre o episódio de Felipe o eunuco, nos versos 26 ao 40. Pois tal perseguição foi frustrada nos seus desígnios, achando que a igreja seria limitada àquela circunstância. Sigamos então para Atos capítulo 9, para que os irmãos deem graças a Deus. A igreja em Jerusalém está sob ataques, que agora deseja por Saulo que esses ataques possam ir além. Veja aí os versos 1 e 2 do capítulo 9 de Atos. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que eram discípulos do Senhor Jesus, que eram a igreja do Senhor, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Entretanto, queridos, o desejo aqui do apóstolo Paulo é frustrado por um encontro inesperado por ele. Veja o que aqui diz os versículos 3 em diante. Seguindo ele estrada afora, ou seja, Paulo, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo aqui, queridos, é importante eu destacar isso, ele não tem um encontro com Jesus, mas Jesus é que tem um encontro com ele. Nesse encontro de Cristo com Saulo, Cristo o converte. Veja o verso 10, o que diz a respeito dessa experiência de Paulo. Atos 9, 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Agora vá comigo para o versículo 15.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim, ou seja, Saulo, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. E verso 16: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E ainda sobre aqui a conversão de Paulo, eu acho fantástico, porque nesse encontro de Cristo com Saulo, Cristo o convertendo, Saulo, e no caso, sendo agora Paulo, na sua defesa perante o rei Agripa, ele relata algo fantástico, que eu gosto muito dessa sua experiência. Atos capítulo 26, versículo 12, diz assim: com este intuito, parti para Damasco, Paulo aqui falando ao rei, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionados. Ao meu dia, ó rei, indo eu a caminho afora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ou seja, Cristo já estava o preparando ali. Ou seja, o perseguidor dos cristãos é tornado um cristão. Aquele que assolava a igreja foi tornado um instrumento para a igreja. Paulo, convertido, chega em Damasco, de acordo com os versos 20 e 22 de Atos capítulo 9, agora não mais com o propósito de perseguir, mas de pregar. E com essa sua mudança de vida e propósito, o outrora perseguidor agora passa a ser perseguido. Versos 23 e 24 de Atos capítulo 9. Retomando para Jerusalém, Paulo, dos versos 26 em diante, procura encontrar-se ou juntar-se com os discípulos. No caso, de acordo com Gálatas 1, 18 e 19, Pedro e Tiago, o irmão de Jesus. De acordo com a sua carta aos Gálatas, as igrejas da Judéia apenas, queridos, ouviram da sua conversão, ainda não tinham visto convertido. Entretanto, mesmo assim, já estavam glorificando a Deus. Gálatas 1, 21 a 24. Por que, queridos, eu desejei percorrer esse caminho da história da igreja até o versículo 31 de Atos capítulo 9? É para que pudéssemos entender o que a igreja vivenciou em seus vários aspectos, inclusive em seu próprio crescimento, situações que iam contrários a ela, e até mesmo a sua existência, como essa última aqui, a partir de Estevão. E Deus interviu de tal maneira que, sobre esse contexto vivido e de intervenção, Lucas tem o cuidado de, no versículo 31, revelar que essa igreja estava além dos limites de Jerusalém. Veja aí, verso 31 de Atos 9. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria. E nisso a igreja, como já mencionamos, tinha paz, edificava-se, caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito, e aqui entenda conforto como encorajamento, ou seja, a igreja foi encorajada pelo Espírito e nisso crescia em número. Por isso, queridos, se nós nos concentrarmos apenas no versículo 31 a priori, perderemos todo esse contexto que a igreja vivenciou. E para isso não ter ocorrido, tentei trazer aqui esse panorama da igreja em Atos 1 a 9. Porque, queridos, será a partir desse pano de fundo que nos leva ao versículo 31 de Atos capítulo 9, onde Lucas descreve sobre como a igreja está
nesse contexto de contrariedade, mas de intervenção divina, que tentaremos, nas próximas transmissões, pensar, queridos, em como voltaremos, em como estaremos, em como permaneceremos. Pois o vislumbre desse possível retorno deve nos levar a essa ponderação. Ao retornarmos, a ocuparmos os lugares que serão aqui colocados à disposição dos irmãos, diante, claro, do protocolo de segurança. Sim, o que essa circunstância de retorno revelará de mim, de você. Como sim voltaremos? Como estaremos? Permita-me então, diante do exposto, as considerações feitas, trazer algumas aplicações sobre a indagação como voltaremos. É importante, queridos, lembrarmos que a história da igreja, não apenas aqui em Atos 1-9, mas no decorrer dos séculos, até hoje, é marcada por inúmeras situações contrárias a ela. Sejam de ordem governamental, sejam de ordem religiosa ou até mesmo física. Vamos pensar aqui na ordem governamental, quando muitos impérios impuseram sobre a igreja determinações, inclusive fechamento. Lembremos do imperador Nero. Nero era um intolerante com o cristianismo, religião que ele considerava supersticiosa e ameaçadora a ele próprio. Durante seu reinado, queridos irmãos, cristãos foram perseguidos, torturados e mortos. Ainda na esfera governamental, pensemos então nos sistemas comunistas que já passaram e que ainda prevalece alguns. A igreja e os cristãos, nesses sistemas comunistas em determinados países, são impedidos de se reunirem, de testemunharem a sua fé, de pregarem o evangelho. Pensemos não apenas na esfera governamental, vejamos também na ordem religiosa, como inúmeras situações foram contrárias à igreja durante a sua história. Sim, ordem religiosa essa que traz alusão à perseguição da igreja. Pensemos então, queridos, na Idade das Trevas, a chamada Santa Inquisição promovida pela Igreja Católica Romana matou dezenas e dezenas de milhares de cristãos. A igreja foi perseguida. Consideremos algo mais contemporâneo, o radicalismo islâmico, influenciando governos a fecharem e queimarem templos, aprisionarem pastores, torturarem cristãos. Mas não limitemos apenas a essa ordem governamental e religiosa, mas avancemos na ordem física, como inúmeras situações contrárias à igreja, na sua existência, na sua história. Por que, queridos, podemos destacar a física? Porque a igreja nunca esteve imune a doenças, a enfermidades, a epidemias ou pandemias, mesmo que alguns dos nossos dias mostrem aí que quem é de Deus não adoece, quem é de Deus não morre. Inclusive, esses aí não estão mais nem no cenário visível aos nossos olhos. Todos se esconderam. A história relata que em 1854, sendo um jovem de 20 anos de idade, Charles Spurgeon se mudou para pastorear uma igreja em Londres, que mais tarde se tornou o grande tabernáculo metropolitano. Spurgeon estava em Londres há pouco mais de 12 meses, quando uma severa epidemia de cólera arrasou Londres. Spurgeon narra seu esforço para visitar e cuidar do grande número de doentes em meio a essa peste. Inclusive, ele retrata que eram condições horríveis. E ele diz, abre aspas, o dia todo,
e algumas vezes a noite toda eu fui de casa em casa e vi homens e mulheres morrendo, e quão felizes ficavam ao ver o meu rosto, enquanto muitos temiam entrar em suas casas pelo risco de contrair a doença mortal. Nós, que não tememos tal coisas, ficamos felizes por sermos ouvidos quando falávamos de Cristo e de assuntos divinos. Trazendo mais para os nossos dias, é constatado, irmãos, que muitos irmãos e pastores, de longe e de perto, nos deixaram nesses dias, nos quais a pandemia do novo coronavírus marcou a história contemporânea da igreja. Irmãos e pastores, falo da minha própria experiência, muito próximos a nós, como oramos aqui pelo conforto em favor da família, o pastor Romilson, o nosso próprio irmão Tamires, ali em Santa Cruz. Então, queridos, é fato, é importante lembrarmos que a história da igreja é marcada por inúmeras situações contrárias a ela, sejam elas de ordem governamental, religiosa e física. Mas, em segundo lugar, ainda como aplicação, eu quero levá-los a considerar que a mesma história, que é marcada por estas inúmeras situações contrárias à igreja, revelam também que em todas elas, a igreja não sucumbiu. A gente testemunhou isso em Atos, a partir de Atos capítulo 3 até aqui Atos capítulo 9. A igreja foi perseguida, os apóstolos foram presos, a igreja foi assolada, mas não sucumbiu. Sim, queridos, nessa mesma história que é marcada por inúmeras situações contrárias à igreja, mas revelam também que em todas elas a igreja não sucumbiu. Lembre-se, a igreja sim, ela foi vitimada, mas não foi extinguida. E sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse: estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os imperadores e ditadores têm passado, irão passar. A igreja prevalecerá, tem prevalecido, e sabe por quê? Porque o sangue dos mártires derramado regou o solo que foi plantado. As perseguições, queridos, têm sido mais severas nos nossos dias. A igreja, contudo, não tem negado a fé, abre mão de seus direitos, de seus familiares, mas não negam a sua fé. A morte, sim, tem tocado inúmeros dentro da igreja, a exemplo, mais uma vez, da pandemia e do novo coronavírus, e talvez trazendo medo ao nosso coração, mas lembre-se, contudo, estes que morreram devido ao Covid-19 estão mais vivos agora do que antes, pois já gozam da realidade onde a morte não mais existirá. E uma terceira e última aplicação é sobre essa história, queridos irmãos, marcada por inúmeras situações contrárias, mas também de perseverança, que a igreja é chamada a voltar às suas atividades presenciais, rompendo o medo, rompendo o temor, rompendo as dificuldades, os limites. A igreja é chamada a voltar às suas atividades presenciais. Tal como Lucas aqui nos deixou registrado em Atos capítulo 9, versículo 31. Precisaremos voltar, meus amados irmãos, e voltaremos em paz, edificando-nos uns aos outros, caminhando no temor do Senhor, encorajados pelo Espírito Santo e crescendo em número para a glória de Deus. Claro, para você não sair correndo agora da sua casa e talvez vir aqui para o final dessa transmissão do nosso templo, é importante considerar que voltaremos sim, inspirados, seguindo sim os protocolos de segurança, tendo os devidos cuidados, fazendo os investimentos que serão necessários, para que possamos receber cada um de vocês em segurança,
mas desejosos em voltarem à comunhão. Eu quero concluir nessa noite dizendo que o Senhor nos faça vislumbrar um possível retorno e em breve. Mas até lá, queridos, nos faça refletir em como voltaremos. Como voltaremos? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, queremos, Senhor, bendizer o Teu santo nome, glorificar acima de tudo e todos, exaltar o Teu santo Filho Jesus Cristo, este que segundo a Tua vontade estabeleceu a Tua igreja, Senhor. Essa que ao longo da sua existência vem sofrendo inúmeras situações contrárias, sejam elas governamentais, religiosas ou até mesmo físicas. Mas nenhuma dessas ordens contrárias à tua igreja, Senhor, a fez sucumbir, e não fez, porque a tua igreja, ela é vitoriosa. A tua igreja, Senhor, não é limitada pelas portas do inferno. E é sobre essa história, Senhor, sim, de inúmeras situações contrárias, mas de perseverança, que queremos, nesses dias que nós estamos vivendo de pandemia, que, ó Deus, afetou diretamente a tua igreja, a limitando de se reunir presencialmente. Queremos, ó Pai, voltar logo em breve às nossas reuniões presenciais. E voltarmos, Senhor, em paz, edificando-nos uns aos outros, caminhando no temor do Senhor, encorajados pelo Teu Santo Espírito e crescendo para a honra e glória do Senhor. Mas até lá, ó Deus, nesse desejo, nos ajude a refletirmos em como voltaremos. Oramos em nome de Jesus. Amém.